Sejam todos muito bem-vindos! Vocês entraram na Conexão Terror. Vocês estão prontos para se assustar? Mentira, aqui não vai ter nada para assustar vocês, não. Eu sou o Pedro Iur e serei seu guia dentro desse mundo bizarro, interessante e deliciosamente aterrorizante. Se você é fã de tudo que envolve terror, você tá no lugar certo. O que é o Conexão Terror, você deve estar se perguntando? É um canal onde os amantes do gênero, assim como eu, vão se conectar para trocar uma ideia, conversar sobre o assunto e tudo mais. E eu vou trazer aqui para vocês muitos reviews de filmes, jogos, animes que estejam dentro desse conceito mais aterrorizante. Vou tentar trazer também curiosidades, novidades, lançamentos, enfim, tudo que eu acho que possa interessar vocês de alguma forma, assim como me interessa. Eu espero conquistar a atenção da galera mais geek, nerd, que muitas vezes, por conta da rotina puxada, não consegue acompanhar tudo que sai de novidade, né, dentro do universo do terror, e rapidamente vão poder se atualizar com os meus podcasts. Vou tentar trazer tudo isso com muito humor e respeito. Conto também com a participação ativa dos ouvintes, porque quero saber a opinião de vocês, saber o que vocês pensam e acham dos assuntos que eu trouxer aqui e postar aqui. E espero receber também não só opiniões, mas críticas construtivas, além de dicas de temas que vocês queiram ouvir, até propostas de casamento, #solteiro. Quem sou eu? Quem sou eu? Deixa eu ler um pouquinho do que eu botei na descrição do Tinder, tá? Não, tô brincando. Eu sou Pedro, tenho 31 anos, carioca, gordinho, gay e amante de zumbis, bruxas e sereias. Tô desempregado, então tô aproveitando essa pausa forçada pra me aventurar nessas empreitadas mais artísticas e fora da curva, me dedicando aos desenhos, os vídeos, tentando achar um pouquinho do meu lugar ao sol na comunicação de alguma forma. Com o tempo vocês vão me conhecendo mais, assim como eu espero pelo menos conhecer um pouco de vocês também. Aí de repente vocês mandam pra mim, eu acho que eu te vi no TikTok, eu acho que eu te vi no YouTube. Sim. No TikTok eu comecei a postar há pouco tempo, num canal que também se chama Conexão Terror, é uma página que também se chama Conexão Terror, e eu fiz uns vídeos muito legais, curtinhos, porém legais, com conteúdo que pretendo trazer pra cá, pro YouTube e pra outras plataformas. Lá, como eu falei, infelizmente o tempo é muito curto pra falar de tudo que eu gostaria de falar, e não só passar informação, mas também dar a minha opinião. Por isso eu optei por migrar em formato de podcast pra cá, ter um pouco mais de tempo com vocês, meus anjos. Já aproveitem e me sigam lá no TikTok, é só buscar por @Conexão Terror. Sem o tio, tá? É Conexal. E no Instagram também temos uma conta, @ConexTerror, mas lá eu não sei se eu vou conseguir ter acesso, porque como eu perdi o celular, assim como perdi o emprego, eu tô sem acesso ao Instagram por enquanto, então não sei se eu vou lembrar a senha da conta, mas se quiser dar uma olhada lá, tá cheio de vídeos legais por lá, alguns deles inclusive eu pretendo trazer pra cá num formato de podcast com mais detalhes e talvez até uns convidados pra papear com a gente. E no Facebook também temos a nossa página, só buscar por Conexão Terror lá. Já temos, acho que, uns 5.000 seguidores por lá, graças ao bom Deus, e eu espero que a gente cresça cada vez mais. Lá no TikTok e no Instagram, inclusive, já falamos um pouco sobre o filme novo do Resident Evil, né? Alguns detalhes do que esperar do filme, quando ainda estavam saindo as imagens, o trailer e tudo mais. Já falamos um pouco sobre os jogos também, pra gente poder ter ali o que comparar, né? Pra quem não tá muito por dentro dos jogos, poder ter ali uma noção de quais inimigos tem, quais monstros tem nos jogos que possam acabar aparecendo dentro desse primeiro remake, né? Falamos também sobre Stranger Things, falamos também sobre Tormented Souls, falamos sobre Dead by Daylight, falamos sobre os filmes de terror com protagonistas crianças, no caso os protagonistas do mal. Então falamos um pouco sobre A Órfã, falamos um pouco sobre Colheita Maldita, enfim, fizemos um especial de Halloween muito legal também, falando sobre a franquia do Michael Myers,
do filme Halloween, que inclusive foi o que me motivou a vir pra cá, porque eu tinha muito mais coisas pra falar de forma um pouco mais humorada, dando talvez um pouco mais a minha opinião real do que eu achava sobre algumas coisas, principalmente sobre a máscara escrota do Michael Myers. Quer dizer, que foi ficando escrota, porque do primeiro filme é bem legal, desses 3 últimos também é bem bacana. Então isso me motivou bastante a vir pra cá, pra ter um pouco mais de tempo pra falar exatamente o que eu queria falar. Então tá aí, eu vim e vamos ver no que vai dar, né? Hoje é o primeiro vídeo, eu tive algumas ideias, inclusive, de ter um pouco mais de amizade com vocês e poder agradecer as pessoas que já me seguem no TikTok e no Instagram, e me seguem também no meu outro canal sobre música pop asiática e que gosta de me escutar e que vai vir pra cá também, migrar pra cá também. E aí minha ideia era dar a vocês alguns presentinhos em cada episódio, que tivesse a ver com o episódio. E qual foi a minha ideia? Desenhar alguma coisa pra vocês, lembrando que eu desenho bem no papel, digitalmente eu sou uma porcaria, mas eu tô ali tentando, me aventurando a desenhar digitalmente pra vocês. E eu ia fazer umas cartinhas tipo de Yu-Gi-Oh! Com personagens dos nossos temas, e que a gente pudesse jogar depois de alguma forma, mas também não sei como a gente vai jogar, e também não sei se por enquanto vai rolar, porque o aplicativo que eu tô usando pra desenhar, ele não é Pro. Em algum momento ele vai parar de funcionar e aí eu não vou ter como desenhar pra vocês. Então, por enquanto, é só uma ideia. Vamos ver aí se eu conseguir novamente um celular. De repente eu posso estar fazendo isso aí pra vocês. Pra quem também seguia a minha página, ou segue, né, minha página no Instagram sobre o Livro das Sombras, e no Facebook também sobre o Livro das Sombras, não morreu, tá? Inclusive essas páginas do Livro das Sombras são as minhas páginas mais seguidas, mais movimentadas, e a galera curtiu a ideia, né? O que era, pra quem não sabe, eu tava fazendo umas páginas sobre o que eu pretendo fazer aqui, né? Tipo, falar sobre personagens, sobre religiões, sobre lendas, sobre culturas e tudo mais. Então eu tava fazendo ali páginas sobre, por exemplo, que eu já falei inclusive no Conexão Terror, a La Cégua, o Reiki. Eu tava fazendo ali em formato de Livro das Sombras, como se fosse um grande grimório com informações e tudo mais, e a galera curtiu muito. No Pinterest, inclusive, eu tava vendo esses dias que ficou entre as 10 ideias mais legais de Livro das Sombras. Eu fiquei muito, muito feliz. E não morreu essa ideia, eu vou voltar a postar, inclusive, vou tentar postar por aqui, pelo podcast, inclusive, para presentear vocês também. Vou deixar os links sempre aí na descrição, mas eu vou estar avisando. Então, quem curtiu, quem tá ali esperando ainda por novas ideias, novas páginas, eu vou estar postando aqui. Então, fiquem ligadinhos aí. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do terror na literatura, né? Para quem não sabe, o terror ele cresceu e nasceu dos livros ali, de forma literária, né? Como histórias contadas. Os filmes de terror, a maioria deles, inclusive, foram inspirados nesses mesmos livros. Então, nada mais justo do que dar todo o crédito ao terror literário. Então eu fiz uma pesquisinha e trouxe hoje pra vocês aqui, muita coisa nem eu sabia, então vai ser legal compartilhar com vocês. Os episódios não serão tão grandes, vai ser o tempo suficiente pra gente poder ter aquele papinho, te passar um pouco de informação, você assimilar, curtir e fazer tuas paradas, beleza? Então vamos começar falando um pouco sobre como o terror nasceu. O terror, o horror, é um gênero literário, cinematográfico e muitas vezes até musical, que está quase sempre muito ligado à fantasia, e foi criado com o intuito de causar medo, aterrorizar por meio da arte, ou, como acontecia nos primórdios da humanidade, com o intuito de tentar entender as coisas que ainda eram um grande mistério, em conversas ali ao redor da fogueira que nossos antepassados indígenas tinham. O terror se originou há milhões de anos atrás, com as famosas histórias de terror, como eu falei pra vocês, as lendas e tudo mais. Antes dos livros, as histórias eram contadas geralmente pelos mais velhos, que inventavam lendas e mitos para ensinar sobre os mistérios do mundo aos mais jovens, sabe? Era assim que eram passadas, basicamente, era passado conhecimento para a galera mais jovem, né? A gente não tinha muita certeza de nada, então a gente
meio que ia ali pro lado lúdico e passava aquilo ali de forma interessante pros jovens, e os jovens assimilavam e passavam em diante pros seus filhos. Pois bem, o tempo passou, o homem ganhou um pouco mais de compreensão sobre os seus arredores, e muito do que era um mistério antes, hoje já era cientificamente ou fisicamente compreendido. Mas tu acha que isso amenizou o fascínio do homem pelo sobrenatural? Não, claro que não. Até hoje, inclusive, isso não diminuiu, né? O homem ainda gosta muito do mistério, né? Tanto que estamos aí explorando o universo sempre e cada vez mais longe. Enfim, muitas obras literárias começaram assim. O Antigo Testamento, por exemplo, é um grande exemplo da admiração humana pelo desconhecido e sobrenatural. Outros grandes exemplos e precedentes do que viriam a se tornar as famosas histórias de terror são alguns dos relatos em forma de escritas feitos por grandes nomes, que hoje são grandes obras literárias antigas, inclusive, como a Odisseia, onde Homero narra a luta de Ulisses contra bruxas. Os gregos, inclusive, também já narravam contos sobre vampiros e pessoas retornando dos mortos no século II. A própria Bíblia traz trechos de conversas com bruxas, feiticeiras e invocação de espíritos, além de monstros e bestas mitológicas. É claro que, assim, não podemos hoje considerar essas, principalmente a Bíblia, né, histórias de terror, mas temos que lembrar que na época essas eram as narrações que assustavam. Então, que traziam medo à população, que muitas vezes, por ignorância, acreditavam tanto que moldavam suas vidas com medo de que, sei lá, monstros e demônios viriam levar suas almas à noite. Lembrando que entre o século I e II, essas histórias de terror eram muito usadas por religiosos para catequizar, né, propagar a fé e etc. Mas isso estaria para mudar logo, quando a gente avança no tempo. Vamos para o século XVIII, em pleno iluminismo, época em que a ciência chegava para trazer ali uma pequena luz na Idade das Trevas. Enquanto alguns ainda usavam livros para fins religiosos, um autor optou por apenas querer assustar os leitores. Eu tô aqui fazendo nada, vou assustar aqui os leitores, vou escrever umas coisas bem legal e vamos ver se eles vão acreditar e vão ficar bolados pra caramba, enfim. Era lançado então o Castelo de Otranto, escrito pelo inglês Horace Walpole. Esse, inclusive, é considerado o primeiro romance gótico lançado na história da humanidade, trazendo presenças espirituais, intrigas e acontecimentos inexplicáveis. Aqui talvez vocês já consigam perceber similaridades com obras mais atuais como It, por exemplo. Então, assim, olha aí os futuros medos dando seus primeiros passos, né? Quem diria? Lá atrás, o cara já fazendo o que hoje é um grande sucesso, né? No século XIX, quase todas as obras levavam a clássica ambientação aterrorizante, em castelos assombrados, casarões antigos, esqueletos e calabouços. Esses cenários, como todos sabemos, permanecem até hoje dentro do gênero, né? Sendo talvez a clássica história de terror que nos vem à cabeça quando a gente pensa em terror, né? A gente já pensa logo em castelo e fantasma e, enfim, o carinha lá com a roupinha branca por cima, uma manta branca por cima fingindo que é um fantasma, enfim. Nesse mesmo século, Mary Shelley lançava Frankenstein. A união da ciência e terror levou o livro a ser também a primeira obra de ficção científica moderna, elevando o gênero a outro patamar. Até então, não existia nada como isso. Tivemos também a publicação de Drácula, de Bram Stoker, que eu amo, inclusive. Tivemos Casa das Máquinas, de Ambrose Bierce. Emily Brontë, com O Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico. E Rei Amarelo, de Robert W. Chambers. Esse, inclusive, foi grande inspiração, serviu de grande inspiração ali pro H.P. Lovecraft e pro Stephen King anos depois, né? Não podemos esquecer também de falar do homem que escreveu a primeira história de terror com elementos psicológicos, que até então nunca tinha sido explorado. Falamos do autor, pintor, jurista e músico Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, ou E.T.A. Hoffmann. O cara lançou O Homem da Areia, ali em meados de 1816, quase um século antes de Freud e da psicanálise. Então, se você é fã de filmes como O Hereditário, Midsommar, A Bruxa, agradeça a esse cara por ter explorado esses elementos dentro do terror, senão esses filmes com certeza não existiriam. Nenhum desses talvez se compare a Edgar Allan Poe,
né, o grande Alanzinho, que conseguiu abranger diversas áreas de terror ali em seus 17 anos de produção literária. Assim como os outros autores, Poe trabalhou com o gótico em A Queda da Casa de Usher, teve inspiração na ciência em Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar, mas também se aprofundou no terror sombrio com O Gato Preto e a vertente sobrenatural com A Máscara da Morte Rubra. Trazendo tantas vertentes em tantos trabalhos, né, Edgar Allan Poe merece destaque no século XIX para a evolução do terror, tanto entre seus contemporâneos quanto para as próximas gerações, né? Aqui era basicamente consolidado muitas das estradas do terror, saindo bastante da zona de conforto das casas assombradas e indo a outros caminhos que antes não haviam sido tão bem explorados, né, tão bem trabalhados, ou talvez nem trabalhados de modo algum, também tem isso. Chegando ao século XX, já com um caminho muito bem pavimentado pelos antecessores, temos a chegada de Howard Phillips Lovecraft, ou, como é muito mais conhecido, H.P. Lovecraft, que começava ali a publicar seus contos de horror cósmico em revistas, trazendo junto a si as mais temidas e gigantescas criaturas que vivem além do tempo e do espaço. Beijos, Cthulhu! Lovecraft certamente influenciou o surgimento de Stephen King, que ali por meados de 1970 estava ali lançando seus livros que viriam a se tornar best-sellers, como O Iluminado, Carrie a Estranha e It a Coisa, além de milhões de outros, né? Chegamos ao século XXI, e eu quis começar falando sobre o terror literário justamente porque hoje o terror se resume muito mais ao nicho cinematográfico, que por sua vez traz todos esses grandes nomes literários para as telonas, como um grande resumão, ou também como uma grande homenagem àqueles que caminharam para que os grandes cineastas pudessem correr hoje, não é, meus amores? Então, nada mais justo, como eu falei antes, que começar falando sobre o terror literário, porque hoje o que a gente tem aí? Muitas vezes versões live actions de mangás também, né, que não deixa de ser literário. As pessoas costumam dizer muitas vezes que Hollywood está sem ideia, mas eu acho maravilhoso voltar lá atrás para esses grandes nomes, né, que escreviam sem, talvez muitas vezes na época nem eram tão reconhecidos e, né, não conseguiram ter esse sucesso que eles têm hoje, depois de mortos. Então eu acho muito legal voltar lá atrás, pegar essas histórias que são boas e levar para o cinema. O problema é que nem sempre é adaptado de forma tão legal, mas a gente espera que seja, a gente se arrisca e a gente prefere que pelo menos tenha do que não ter, né? Um live action sobre os livros e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre o terror cinematográfico em outro vídeo. Eu acho que o conteúdo é tão grande e tem tanta informação que não dá pra fazer tudo aqui no mesmo podcast, no mesmo episódio. Então eu vou deixar pra fazer em um outro, tá? E é isso. Acho que para um primeiro episódio, pra testar os equipamentos e tudo mais, tinha que ser breve mesmo. E espero que vocês gostem. Se gostarem, deixam um joinha aí, deixa um likezinho, se inscreva, toda aquela paradinha, né? Ative o sininho também para receber as notificações quando a gente lançar alguma coisa nova. E também queria deixar as fontes da minha pesquisa, porque, né, nada mais justo, o cara foi lá e escreveu. Muita coisa eu achei na matéria A Origem do Terror, do site mauroplastina.com, e na matéria Breve Linha do Tempo da Literatura de Horror, da revista Galileu.globo.com. Então, se vocês quiserem conferir algo um pouco mais detalhado, talvez, vá lá nesses sites que as matérias são deles. Eu só realmente dei uma resumida, dei um pouquinho da minha opinião e tô aqui passando pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar aí alguma coisa na descrição pra vocês, dar uma olhada aí que com certeza vai ter algum presentinho de boas-vindas, alguma página do Livro das Sombras e talvez alguma cartinha, alguma pseudo-cartinha de terror do Yu-Gi-Oh! Talvez um Alan Poe de fantasminha, não sei. Pode ser, né? Eu vou chamar de Alanzinho pra estar dentro do universo aí Conexão Terror. Com a breve descrição, a força, a defesa. Enfim, é isso. São só ideias. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Desconectando!